Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui para ajudar você a melhorar sua nota na competência 4 da correção da redação do Enem. A competência 4 é aquela dos articuladores, tá? Os articuladores, na verdade, eles são principalmente as conjunções e locuções conjuntivas. Locução conjuntiva é quando eu tenho duas palavras aí que dão a ideia de uma conjunção. Por conseguinte, para consequência, por exemplo, tá? Duas ou mais. Além das conjunções substantivo e estrutura formada por pronome mais substantivo. Pronomes também, tá? E sequências de nomes substantivos podem ajudar aí a retomar. Só organizando conjunção, substantivo e pronome, tá? São as classes de palavras de articulação. O que leva à perda de pontos na competência 4? Você perde ponto quando não usa articulador ou quando usa articulador errado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de inadequação coesiva ou de uso de articuladores errado. Como é que a pessoa perde ponto? Veja, na primeira frase, aqui extraída de um texto de aluno, no mercado de trabalho há muito preconceito contra profissionais surdos, mas é difícil para os deficientes auditivos encontrar um emprego digno. As duas ideias se somam, tá? Há preconceito e, em razão do preconceito, há dificuldade para os surdos encontrarem emprego digno. A relação não é de oposição, tá? Aqui é uma relação de continuidade, de conclusão. Eu poderia usar um portanto, um logo, tá? Quaisquer articulados, por isso, portanto, logo, com isso, por esse motivo, seriam articuladores adequados. Então, inacreditavelmente, um articulador errado, você já perde 40 pontos. É claro que cada articulador não leva a perda de 40 pontos, não, tá? Dois erros aí, dois erros você ainda fica com 160. Então, no exemplo 1, trouxe agora o exemplo 2, de um fragmento de uma redação de aluno. O INES tem combatido preconceito contra os surdos, portanto, os intolerantes continuam humilhando os deficientes auditivos. A palavra portanto, a conjunção portanto, dá uma ideia de conclusão. E as ideias aqui são opostas, elas não são uma sequência ilógica, não. Se tem havido o combate ao preconceito, as humilhações deveriam diminuir, tá? Então, a ideia aqui é de oposição, você poderia usar um articulador adversativo, tá? Ou até mesmo um concessivo. A relação, obviamente, é de ideia oposta, tá? Adversidade ou concessão. Nenhuma correção, você poderia usar articuladores como entretanto, o INES tem combatido o preconceito contra os surdos, entretanto, os intolerantes continuam humilhando os deficientes auditivos. Eu falei de concessão, daria para fazer assim, ó, apesar de o INES estar combatendo o preconceito contra os surdos, há pessoas intolerantes que continuam humilhando os deficientes. Esse apesar de concessão, realmente é a ideia oposta, não há dúvida. Mais um fragmento, a relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. O onde é inadequado é avaliado na competência 4, é um erro bem grave. Obviamente, qualquer articulador incorreto já leva a perda de 40 pontos. Uma tentativa de correção ficaria assim, ó, a relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos e eles pudessem opinar mais, tá? Esse pronome eu acho que ficaria bastante bom, hein? Isso, uma conjunção aditiva, né? E retomar filhos. Ótimo. Sim, a corretora e a banca que vai corrigir sua redação aceita onde para indicar sociedade, mas é bom usar onde só para lugar físico parado, obviamente, tá? Articuladores que devem aparecer na sua redação. Vamos falar aqui. Na verdade, dentro de cada parágrafo deve haver no mínimo um articulador desses que eu vou apresentar. Você não precisa decorar nada, você vai continuar escrevendo normalmente. O que você vai fazer? Ponto final, articulador. Ponto final, articulador. Então, conecte, ligue as frases.
E todos os parágrafos devem estar ligados entre si. Então, o segundo parágrafo começa com o articulador. O terceiro e o quarto também, tá? É só uma lista, uma curiosidade para você saber quais são os articuladores aí esperados. Não vá decorar nada, não. Continue escrevendo. Ponto final. Comece a frase com articulador. 1. Tipo aditivo. E também, ainda, nem, além de, além disso. Tipo que indica um argumento mais forte, até mesmo, inclusive, nem e nem mesmo. Tipo que indica uma escala de argumento mais forte, ao menos, pelo menos e no mínimo. Tipo de articulador que é de adversidade e concessão. São as ideias opostas, mas, porém, no entanto, todavia, embora, ainda que, apesar de. Tipo de articulador conclusivo e consecutivo. Consecutivo, obviamente, é de consequência. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, em decorrência. Tipo de articulador que indica explicação, causa e consequência. Deve usar isso muito na redação, viu? Explicação, causa e consequência. Por quê? Pois, já que, visto que, uma vez que, como, para que, para, a fim de, tá? Só lembrando, final você usa esse para que, a fim de, na solução de problema, na análise você usa esses causais, visto que, tá? Usa vários também, os causais consecutivos. Tipo de articulador que faz comparação, tá? Como mais do que ou mais que, menos que, menos do que, tão quanto, tanto quanto. Tipo de articulador que indica escolha ou alternância, ou, quer, seja. Tipo de articulador que indica tempo, ainda, já, agora. Tipo de articulador que escalona afirmação ou negação. Um pouco e quase para afirmação e pouco e apenas para negação. Lembrando, todas as frases devem ser ligadas por articuladores. Colocou um ponto, usa um articulador e você vai ficar com uma nota muito alta. Um pouco mais. Eu trouxe aqui uma imagem com a expectativa de onde o aluno deve usar articuladores. Obviamente, no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafo. Outra coisa que é interessante é ponto articulador, tá? Muito bem. O básico ainda que a gente tem, nós professores, nós temos que falar, o tema, a manutenção do tema, a retomada das palavras-chave da frase temática, isso também é um elemento de articulação, tá? Você não vai ficar repetindo substantivos ou articuladores, não. Existe até uma tolerância. A tolerância é de 2 repetições. Repete e depois repete. Na terceira repetição, você perde ponto, perde 40. Tá? Aqui não são os articuladores que você vai usar, não. Você não vai começar argumento com diante desse cenário. É o lugar onde tá? Dentro dos parágrafos e iniciando o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos. Eu fiz uma leitura aqui um pouco mais detalhada. Então, as frases vão ser ligadas, tá? E dentro dos parágrafos, de vermelho, ligador de frase, eu chamo de articulador interfrasal. De azul, são palavras, não onde, é claro, dentro do parágrafo, você vai usar articulador para ligar as frases e vai falar do tema. O segundo, terceiro e quarto parágrafos começam com articulador. Tá? É possível ligar orações também, sem dúvida. Esses articuladores são chamados de interoracionais. Então aqui é uma primeira interpretação que eu faço. Frases são ligadas por articuladores, orações podem ser ligadas. Dentro de cada parágrafo você vai retomar palavras-chave do tema, com sinônimos, palavras genéricas, palavras específicas, palavras do mesmo campo semântico. Segunda interpretação daquele print. Aqui é o esquema mais utilizado, chama de esquema de subdivisão. Na subdivisão você apresenta um problema e depois outro problema. A única diferença da interpretação anterior é que o segundo parágrafo, meus alunos gostam de usar de início inicialmente. O terceiro, além disso, vírgula ou ademais, vírgula. Tá? Mais uma interpretação. Agora eu mostro como os meus alunos fazem redações ou articulam. Começam o segundo e terceiro parágrafos com redação, com confronto. Primeiro eles apresentam o aspecto positivo do tema, quando isso é possível, tá? E depois o aspecto negativo.
de início, inicialmente, para o segundo parágrafo. Quando for confronto, um aspecto positivo e um aspecto negativo, o terceiro parágrafo começa com ou embora, ou ainda que, ou apesar de, ou mesmo que. O menino faz um resumo do que ele falou no parágrafo anterior e depois faz uma paráfrase de uma das teses. Ok? São articuladores concessivos, que dão ideia de confronto. A última interpretação que eu faço aqui do manual é com causa e consequência. Eu desaconselho muito, eu não aconselho de jeito nenhum, mas cada um sabe o que faz e o que quer. Cada um faz o que quer, sem atrapalhar o outro, né? Então, eu desaconselho, por quê? Porque na causa e consequência, você tem uma abordagem muito específica. Uma causa, digamos, de um problema, uma causa dos agrotóxicos, uma consequência muito pouco. Então, quando o aluno faz uma causa e uma consequência, o terceiro parágrafo começa com como desdobramento, como reflexo, resume o parágrafo anterior, parafraseia o tema da redação e parafraseia a tese de consequência. O resto continua tudo a mesma coisa. Por último, eu falo qual é a diferença, como é que você tira 200. Qual a diferença entre 120, 160 e 200, ou 200, 160 e 120. Para tirar 200, não pode haver nenhum erro de articulador. Os parágrafos, deve haver no mínimo 2 articuladores interparágrafos. Lembrando que o segundo, terceiro e quarto começam com articuladores. Então, se houver só 2, você já está bem. E dentro de cada parágrafo deve haver no mínimo um articulador. Um tipo daquela causa, consequência, finalidade, tá? Conclusão e vai por aí. Se houver um erro ou 2, o aluno vai ficar com 120. Um erro já é suficiente para a perda de 40 pontos. O texto do nível 160 tem 1 ou 2 articuladores interparágrafos. O que importa, errou 1 ou 2, já perde ponto. E ele tem alguns articuladores ligando cada frase, né? 120 aí tem mais de 2 articuladores usados incorretamente. O aluno não consegue ligar os parágrafos e nem consegue ligar as frases. Quero você no nível 5, na melhor nota, quero você com 200. Para tirar 200, nenhum erro de articulador, tá? E no mínimo 2 articuladores. Todos os parágrafos, tá? O segundo, terceiro e quarto começam com articulador. Ponto final, põe um articulador. É assim que você obtém 200 na competência 4. O prazer é muito grande, bons estudos, dá aquele joinha aí, ó. Aquele abraço. Até mais.